Meus irmãos, eis agora o momento da pregação da palavra de Deus. Por isso convido todos a abrirem a Sagrada Escritura. Em 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz a suficiente palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém. Oremos. Recorremos a Ti, ó Deus bondoso e tremendo, Deus altíssimo, como cantamos, Senhor cheio de graça, de misericórdia, Senhor igualmente justo. Recorremos a Ti, Senhor, no momento da exposição da Tua palavra, rogando, Senhor, com toda humildade, que Tu nos conduzas, ó Deus, nesse momento, por meio do Teu Espírito, quanto à fidelidade, Senhor, desse texto, porque, ó Senhor, não somos nada mais do que meros arautos. Queremos entregar a mensagem, ó Senhor, conforme o Teu Filho bendito, o Rei Jesus Cristo, deixou. Queremos trazer, Senhor, a explicação e a aplicação adequadas para que o Teu povo, Senhor, alimentado, instruído, guiado, animado, viva como verdadeiros peregrinos e forasteiros aqui na terra, mas também como bons combatentes de Cristo. Mas também, ó Senhor, desejamos e Te rogamos que outros combatentes sejam arregimentados por meio da pregação da Tua palavra, porque é assim que acontece, ó Deus. A pregação vem, é transmitida, e pela Tua graça, ó Deus, Tu a fazes acompanhar pela fé, e com isto, ó Deus, Tu chamas aqueles que Tu mesmo escolhestes antes da fundação do mundo. Esta é a nossa oração, ó Deus, nesse momento, no nome de Jesus, amém. Um bom combatente de Cristo, parte 2. Este é o título, irmãos, do sermão dessa noite. Irmãos, na mensagem anterior, iniciamos a exposição desse texto que nós lemos, e nós procuramos responder a seguinte pergunta, e é uma pergunta que orienta todo o sermão, e os irmãos atentem bem para isso, que essa pergunta nos ajuda a nos conduzirmos nesse sermão e procurarmos entender mais ainda aquilo que o Senhor quer falar conosco. A pergunta é: como ser um bom combatente de Cristo? Nós vimos, irmãos, em primeiro lugar, no sermão anterior, que o bom combatente, ele não encontra forças em si mesmo, mas na graça de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa logo claro isso. Não há como seguir na carreira cristã, vencendo as batalhas, se não confiar na força, se não nos fortificarmos em Cristo Jesus, na graça de Cristo Jesus. Lembrei aos irmãos que um conhecido homem de Deus do passado disse: a nossa força nada faz. Veja, Paulo não manda Timóteo confiar na sua experiência, na sua personalidade. Paulo não diz a Timóteo: confie na sua juventude. A juventude tem fôlego, a juventude tem entusiasmo, a juventude tem disposição, e nós sabemos disso. Mas Paulo não diz isso para Timóteo, não diz para ele confiar nisso, não diz para ele confiar na sua capacidade, no tempo que ele já tinha, já de experiência, apesar de ser jovem, já tinha caminhado com o apóstolo Paulo, já tinha feito viagens missionárias. Ele não fala nisso. A ordem é:
se fortaleça continuamente na graça que há em Cristo Jesus, porque somente a graça em Cristo Jesus é suficiente para sustentar o servo de Deus em meio às lutas. E nós mostramos aos irmãos que não estamos, irmão, nesse mundo a passeio. Nós não estamos. É uma ilusão muito grande de qualquer cristão achar que a partir do momento que ele foi chamado, ele vai ter tranquilidade. Não. Na verdade, as batalhas mais intensas vão começar a partir deste momento. Por isso que a pergunta é: como ser um bom combatente de Cristo? E aprendemos ainda que o bom combatente, ele não vive apenas para si. O evangelho que ele recebeu, ele deve ser transmitido a outros homens, mas transmitido de forma fiel a homens fiéis, a pessoas capazes de ensinar também a outros. A batalha do reino de Deus não encerra numa geração, ela continua por meio dos discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e assim sucessivamente, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que essa transmissão, ela não está restrita aos ministros, aos oficiais da igreja, mas a cada um dos irmãos, porque a ordem foi: ide, pregai, fazei discípulos, em todas as áreas, onde você estiver, onde Deus lhe colocou, onde Deus lhe chamou. Por fim, nós vimos que o bom combatente aceita sofrer ao lado dos seus irmãos. Paulo nunca escondeu, irmãos, na sua palavra, assim como Cristo também nunca escondeu, que a fidelidade ao evangelho traz oposição. Muito pelo contrário. Assim como o soldado espera enfrentar lutas, batalhas, o cristão deve estar preparado para suportar aflições por amor a Cristo, permanecendo firme ao lado do seu comandante e dos demais soldados do reino, onde Deus lhe colocou. E nós mostramos aos irmãos que essa mensagem é muito diferente do que se ouve por aí, principalmente nos nossos dias. Paulo diz: sofre comigo, a Timóteo. Paulo não diz a Timóteo: pare de sofrer, eu vou te mostrar um jeito de você sofrer menos, que é o que se prega hoje em dia, que é o que se oferece. Não, venha sofrer comigo. O bom combatente, ele se compadece do outro, ele não abandona o outro no campo de batalha. Seu irmão, seu companheiro, depois de mostrar onde o combatente encontra forças, qual o preço da fidelidade, o apóstolo Paulo, irmãos, passa agora a descrever as características daquele que serve bem ao seu Senhor. E ele vai utilizar 3 figuras, eu quero mostrar isso para os irmãos. São 3 figuras conhecidas: a do soldado, que ele vem falando, a do atleta e do lavrador. Cada uma delas destaca qualidades indispensáveis para todo aquele que deseja servir fielmente a Cristo. E por fim, Paulo vai nos lembrar que todas essas lições que ele está trazendo só vão produzir frutos se forem cuidadosamente meditadas à luz da palavra de Deus. Então, como ser um bom combatente de Cristo? Em quarto lugar, na sequência, na série do sermão, concentrando-se na sua missão. Observe, vamos ler novamente o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O soldado tem que se concentrar na sua missão. Quando está de serviço, em serviço, o soldado precisa estar totalmente focado naquilo para o qual ele foi convocado, arregimentado, que é a batalha. E além do mais, irmãos, cada soldado tem uma função específica no esquema tático elaborado pelo estrategista, pelo general. A palavra grega aqui utilizada, que foi traduzida por envolver-se, retrata a arma de um soldado embaraçada em sua armadura. E para tornar este ensinamento ainda mais vívido, Paulo usa mais 2 atividades além do soldado para trazer peso a essa compreensão. Além do soldado, ele traz do atleta, a figura do atleta e a figura do agricultor, que nós vamos ver cada uma delas e a relação disso, o que é que significa para nós.
E eu estou falando para aqueles que são combatentes de Cristo Jesus, são soldados de Cristo Jesus. Mas ele fala inicialmente que o soldado deve evitar as distrações. É isso que ele quer dizer, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Ou seja, o soldado não pode se distrair com questões pessoais, enquanto ele está comprometido nessa campanha militar. Porque os negócios podem envolvê-lo de tal modo que ele não consiga cumprir a tarefa específica que lhe foi designado para aquela batalha. Pense aqui comigo. Vamos tentar pensar como um soldado. Vamos tentar, irmãos, assim, entender melhor aquilo que o apóstolo Paulo está trazendo nessa figura de soldado. Numa missão militar. Porque numa missão, quando os soldados saem, quando a tropa sai para o campo de batalha, a vida dele, da sua tropa, está em jogo. Então ele precisa estar envolvido totalmente nessa tarefa. Seu coração, sua mente e sua alma. E aqui está o sentido profundo das palavras do apóstolo Paulo, que é entregar-se integralmente, de modo que este seja o seu interesse maior, aquilo para o qual ele está fazendo, aquilo que ele está fazendo. É com esse foco que o soldado deve seguir a batalha. Por isso um pastor comentou este versículo da seguinte maneira: o coração de Timóteo não poderia ser um solo cheio de espinhos, no qual a fascinação do mundo, as riquezas e os prazeres da vida estivessem concorrendo, disputando espaço com o objetivo dele. Se o ministro luta pelo reino de Deus, mas mantém uma fascinação pelas coisas que este mundo oferece, ele perde rapidamente o foco. Ele põe em risco a sua vida e põe em risco a vida das suas ovelhas. Se ele se deixar levar pela sedução das riquezas, daquilo que elas podem lhe proporcionar, nunca vai ser um bom combatente de Cristo. Se ele fica sonhando diariamente com a vida mais confortável, almeja desfrutar de comidas requintadas, viagens a paraísos naturais, com piscinas, com cachoeiras, se ele fica pensando e disputando seu pensamento em estar visitando resorts, fazer viagens internacionais, ele não vai se entregar totalmente ao combate. Ele precisa estar focado, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser perseverante como prova do seu comprometimento, porque aqui estamos falando de uma disciplina, irmãos, militar. Quando um soldado se alista sob o comando de um general, ele deixa sua casa, todos os seus negócios, e ele não pensa em mais nada além da guerra. Por que isso, irmãos? Olha a parte B do versículo 4 na sua Bíblia. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele não está preocupado em satisfazer a si mesmo, muito menos agradar os homens, ou algum homem especificamente. Este general o alistou, o chamou, lhe deu uma missão, e sua principal preocupação é cumprir essa missão. E tantas outras missões que ele vai ter que cumprir ao longo da sua vida, aquelas em que ele for designado. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o bom combatente de Cristo não vai buscar em primeiro lugar o seu conforto, seu bem-estar, seu descanso. Ele não vai ficar contando os dias para receber seu salário, suas vantagens, sua promoção. Ele quer agradar o Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, irmãos, olha aqui, que perspectiva diferente, que perspectiva de vida diferente. Observem quem é o cristão na ótica da palavra. Olha o objetivo principal que deve ter o cristão: satisfazer o seu Senhor. Não é diferente, irmãos, porque hoje as pessoas querem que o Senhor satisfaça seus desejos e suas vontades. Não tem como não lembrar daqueles versículos, versículos não, daquelas frases que são colocadas nos carros. O homem sonha e Deus realiza. Meus irmãos, aqui está dizendo claro:
O objetivo deve ser satisfazer o seu Senhor, não o seu Senhor satisfazer a si. E você pode me dizer, talvez você esteja pensando, não sei, mas essa palavra é dirigida aos pastores na pessoa de Timóteo. De fato, é especialmente dirigida aos ministros da palavra. Eles, acima de tudo, não podem tirar seu foco do reino de Deus. Eles não podem se distrair. O que eles estiverem realizando, eles têm que estar realizando focado no reino de Deus. O que eles estiverem fazendo é para o reino de Deus. Assim, irmãos, como está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus é o interesse do reino de Deus. É para todos. Mas principalmente para os ministros. Isso aqui é uma exortação, um alerta grande. Não se deixem levar. Paulo está dizendo, Timóteo, não se deixe levar. Mais adiante ele vai dizer, toma cuidado com a tua mocidade. Tem cuidado com os prazeres, com as satisfações desse mundo. Todos nós, irmãos, estamos nesse exército. Todos nós. Ou então você não faz parte dele. Se estamos nesse exército, temos o mesmo propósito. Não podemos perder o foco. Por isso que dizemos que uma dona de casa em casa está lavando os pratos para a glória de Deus, deve varrer a casa para a glória de Deus. Um estudante deve estar aprendendo para a glória de Deus, no interesse do reino de Deus. Não deve perder esse foco, porque este é o fim principal do homem, é glorificar a Deus. O fim principal do homem é fazer, atender ao desejo daquele que o chamou, fazendo um paralelo, daquele que o arregimentou. Todos nós que fazemos parte deste batalhão, deste exército, devemos ter essa mesma perspectiva, satisfazer aquele que nos chamou, que nos arregimentou. Mas além, irmãos, de evitar as distrações, o bom combatente precisa também seguir as regras. Olha o versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Quando ele diz igualmente, irmãos, como eu disse para os irmãos, todas essas figuras, elas dizem respeito à mesma questão. Mas Paulo traz essas figuras para enriquecer, para trazer maior clareza a Timóteo e a nós. Paulo muda a figura, mas o ensino continua o mesmo. O ensino não mudou. O bom combatente de Cristo não precisa apenas de coragem para enfrentar as lutas, ele também precisa de disciplina e obediência. Nos jogos atléticos do mundo greco-romano, de onde Paulo tira essa figura, não bastava cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Quem burlasse as normas, ainda que fosse o mais rápido, ainda que fosse o mais forte, era desclassificado. Essa imagem ilustra que a vida cristã exige perseverança, disciplina e submissão à vontade de Deus, à vontade revelada de Deus. Ou seja, irmãos, a mensagem é simples. Existe uma maneira correta de servir a Deus. Não basta simplesmente fazer a obra. Deve-se fazer a obra da forma que Deus determinou. Deus não aceita qualquer tipo de serviço. Deus não aceita o serviço feito à nossa forma, à nossa maneira, do nosso jeito. Desde o início das Escrituras aprendemos o princípio que Deus não aceita qualquer forma de cultuá-lo, de lhe servir. Caim ofereceu um sacrifício, Abel também. Os dois adoraram, mas Deus aceitou um e rejeitou o outro. Não era só oferecer, era oferecer conforme Deus estabeleceu, ou seja, conforme as regras. Esta verdade também está expressa em nossa confissão de fé. Basta vermos o capítulo 22, parágrafo 1. Então, irmãos, no serviço ao Senhor, assim como em outras coisas, o fim não justifica os meios. O mundo costuma dizer:
o importante é o resultado. Mas Deus diz, o importante é a fidelidade. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, e nós não profetizamos em teu nome? Nós não profetizamos, nós não fizemos tantas coisas, não prestamos tanto serviço ao reino. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Samuel, irmãos, o profeta Samuel disse ao rei Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Há quem pense, se a igreja crescer, não importa o método. Se as pessoas vierem, qualquer estratégia serve. Se houverem resultados, é porque Deus certamente aprovou. Isso é um maior engano, irmãos. Não encontramos base nisso, não encontramos esse ensino nas Escrituras. O Senhor nunca autorizou sua igreja a abandonar a verdade para alcançar mais pessoas. Nunca. Aqui nos mostra com essa palavra do apóstolo Paulo que a disciplina precede a vitória. Deixa eu lembrar uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Principalmente nessas competições atléticas, inclusive dentre elas, Paulo está visualizando isso como as corridas, e as corridas de velocidade. As competições de velocidade, em poucos segundos elas terminam. O atleta, irmãos, que recebia a coroa, era visto apenas por alguns minutos. Em poucos segundos, se vence uma competição de 100 metros rasos, os irmãos sabem, né? Você tem a cerimônia de medalhas, de troféus. Passa alguns minutos e depois vai embora. Acaba. Mas, irmãos, para participar do pódio, o atleta se preparava durante meses. Ninguém nunca sobe ao pódio sem antes passar por renúncias, muitas renúncias. Enquanto alguns descansam, o atleta está treinando. Enquanto muitos se divertem, ele está se preparando. Enquanto muitos cedem aos desejos do corpo, ele aprende a dominá-los. O mesmo acontece, irmão, na vida cristã. Olhe, ninguém permanece firme diante das grandes provações, se não aprendeu a ser fiel nas pequenas, no dia a dia, na fidelidade, na renúncia. A vitória pública normalmente é construída pela disciplina privada. Como é que isso se dá, pastor? Eu vou lhe dizer, é ouvindo, irmãos, o sermão e executando a autodisciplina. É no quarto de oração, é na leitura constante das Escrituras, é na comunhão com a igreja, é na mortificação diária do pecado. É aí, irmãos, que Deus fortalece seus servos para os grandes combates, e muitos ignoram isso. Não tem segredo, irmãos, são os meios de graça, nessa disciplina da leitura, da meditação, da oração, da autodisciplina. O que é isso? Ouvir um sermão, irmão, não faça como ouvido de mercador, entra por um ouvido, sai pelo outro, e domingo após domingo você está ouvindo a palavra de Deus e nada muda na sua vida, você continua do mesmo jeito. Passam-se dias, semanas, meses, anos, e não se vê crescimento, não se vê comprometimento, não se vê renúncia. Você continua pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, você continua falando do mesmo jeito. A palavra de Deus não preencheu sua mente, não preencheu seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e sua linguagem é a mesma. Eu confesso aos irmãos que antes eu pregava dizendo que nós estávamos na era do fast food. Fast food é comida rápida, né? Você chega, pede, normalmente tem uma rede grande aí, internacional, que vende sanduíches, né? Hambúrgueres, que você chega na fila e tem um tempo, ele já tem um tempo pré-estabelecido para você ser atendido. Eles são tão eficazes que você tem atendido. Então nós estamos na época do fast food. Você chega, com pouco tempo, você já recebe a comida, você já está comendo. Antes eu dizia que a gente estava na época do fast food. Eu digo hoje, irmãos, que nós estamos na era do iFood. Que era essa, pastor? A gente não precisa mais nem ir. Antes a gente precisava ir até a lanchonete, não era?
para fazer, para comer. Hoje a gente não precisa. Hoje estamos acostumados a não fazer nenhum esforço. É só um clique, né? Você aperta o dedinho, abre o aplicativo. Você aperta o dedinho, escolhe a comida. Você aperta o dedinho, você paga. E é só esperar em casa. Nós estamos acostumados nessa época. Às vezes esse pensamento está vindo para a igreja. Você acha que você vai se alimentar da palavra de Deus assim? Não vai. Tem que meditar. Tem que ler. Tem que orar. Tem que se autodisciplinar. Bom combatente de Cristo, irmão, não procura atalhos. Ele entende que obedecer pode ser mais difícil, mas sempre será o melhor. E os irmãos sabem, né? Que o caminho que o cristão trilha não é o largo, não é o espaçoso, é o estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à salvação. O bom combatente, irmãos, também confia na colheita dos frutos do seu trabalho. Olha o versículo 6. Agora a figura do agricultor. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Essa é a terceira ilustração que Paulo nos traz. Depois do soldado, que nos ensina sobre dedicação, sobre foco. Do atleta, que nos ensina sobre disciplina, sobre jogar de acordo com a regra. Vem o lavrador, que nos ensina sobre perseverança. O trabalho do lavrador, irmãos, ele é silencioso e paciente. Ele prepara a terra, lança a semente, cuida da plantação e espera. Não há colheita imediata, é preciso tempo. Da mesma forma, aqueles que servem a Cristo devem perseverar no trabalho, confiando em Deus que no devido tempo vai conceder o fruto, vai conceder a recompensa. É assim também, irmãos, na vida cristã. Oramos por alguém, muitas vezes durante anos. Devemos ensinar a palavra aos nossos filhos durante todo o tempo. Muitas vezes evangelizamos e não vemos resultados. Servimos a igreja e parece que nada está acontecendo. Mas Deus está agindo, irmãos, enquanto trabalhamos. O lavrador continua cuidando da terra depois da semeadura, porque confia que a colheita virá. Salmo 126 diz: quem sai semeando, caminhando a chorar, voltará jubilando com seus molhos nas mãos. Assim também, irmãos, o combatente de Cristo não desiste quando os resultados demoram a aparecer. Ele vai trabalhar com fidelidade, sabendo que o Senhor nunca deixa sem fruto o labor realizado para a sua glória. E eu quero lembrar os irmãos das palavras do apóstolo Paulo. Atentem bem a essa passagem, irmãos. Eu vou ler para os irmãos, só aqui acompanhe. Não precisa abrir sua Bíblia não. Está lá em 1 Coríntios 3, do 5 ao 7. Ele diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O Senhor não nos chamou, irmãos, para produzir resultados imediatos, mas para sermos fiéis ao lançarmos a santa semente. Nossa responsabilidade é semear. O crescimento pertence a Deus. Quem persevera no serviço do Senhor pode descansar na certeza de que no tempo certo a colheita vai vir, vai colher os frutos, mas que Deus preparou. Como ser, irmãos, um bom combatente de Cristo? Concentrando-se primeiro na sua missão. Para se concentrar na missão, nós vimos 3 orientações: evitar distrações, como um soldado; seguir as regras, como um atleta; e confiar na colheita, como um agricultor. Eu quero trazer uma última lição para os irmãos de como ser um bom combatente de Cristo. Está lá no versículo 7, que é atentar para as instruções da palavra de Deus. Paulo diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Depois de apresentar essas 3 figuras, Paulo faz uma pausa, um convite a refletir sobre tudo o que ele ensinou. A palavra pondera significa considerar cuidadosamente, refletir,
meditar. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, Timóteo, não passe rapidamente por essas verdades. Pare, pense, medite. Lembro-me quando criança, eu sempre ficava observando a placa que antecedia os trilhos do trem. Talvez os irmãos lembrem, sempre onde tem um trilho de trem, normalmente tem uma placa com 3 palavras: pare, olhe e escute. Pare, irmãos, medite, atente, pondere, rumine. Os irmãos devem lembrar, todas as quartas-feiras, o que é que a gente faz? Para meditar no sermão de domingo. Pondera. A vida cristã, irmão, não é para ser vivida no automático ou moldada pelos nossos sentimentos, impulsos ou emoções. Ela exige paradas para reflexão, para ver se a nossa vida está de acordo com a palavra, para ver se a nossa mente está moldada à palavra de Deus, porque as influências que nós recebemos diariamente são enormes. As ideias, as concepções, são muitas. Eu tenho que meditar. Deus, irmãos, não nos chamou para uma fé superficial, mas nós temos uma fé que pensa, aprende e cresce no conhecimento da verdade. Nossa fé, irmãos, não é a fé ignorante. O mundo quer que você creia assim, não é uma questão de fé, você creu, pronto. Como que a fé da gente fosse uma fé classificada desse jeito? Não, é só porque eu creio. Não, eu creio, eu penso a respeito, eu medito. Paulo disse a Timóteo, porque sei em quem tenho crido. Eu sei, eu conheço o meu Senhor, eu conheço o meu general. Ele dá uma ordem, eu faço, eu cumpro, mas eu sei em quem eu tenho crido. Então Deus espera, irmãos, que nós meditemos na sua palavra. Deus chama seu povo à meditação, não chama só a ouvir, chama a refletir. É assim que ela transforma a nossa maneira de pensar e de viver. A questão, sabe o que é? Como eu disse, como estamos na era do iFood, a gente quer respostas rápidas. Nós queremos as coisas para agora, nas nossas dúvidas espirituais, nas nossas inquietações. Mas Deus frequentemente nos conduz pelo caminho da meditação. Um confiável comentarista, irmão, da palavra de Deus, observa que Paulo não oferece a Timóteo respostas prontas para todas as situações. Ele ensina, claro que ele está ensinando. Nós vimos a base de toda a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo é como você deve proceder na casa do Senhor. Mas ele está dizendo, está vendo tudo o que eu disse? Pondere. Os irmãos vão ver aqui na frente o motivo. Já vamos ver agora. Paulo não dá respostas prontas, ensina a Timóteo a refletir cuidadosamente sobre a verdade revelada. Sabe por quê? Porque ele está confiante que Deus vai conceder o discernimento. Olha a sequência. Pondera o que acabo de dizer. Por quê? O Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então aqui nós temos um equilíbrio belíssimo. Timóteo deveria atentar para as palavras, aprender, deveria meditar, pensar, mas o entendimento viria de quem? Não era dele, era do Senhor. Os irmãos veem aqui que a responsabilidade humana não elimina a dependência da graça, não elimina. Nós estudamos, nós meditamos, nós examinamos a Escritura, mas é Deus quem ilumina a nossa mente por meio do Espírito Santo. Ou seja, o entendimento espiritual não é fruto apenas da capacidade intelectual, mas da iluminação concedida por Cristo aos que buscam compreender sua palavra. Então, não é só você parar e dizer, eu vou aqui assim parar, esvaziar, vou meditar. No vazio não, você está lendo a palavra e você vai meditar sobre a palavra. Os irmãos percebem que isso é um remédio contra a preguiça espiritual? Não pense que você vai ouvir o sermão, você ouviu, veio para a igreja ouvir o sermão, você não medita, você não reflete, você não procura ver, você não pede ao Senhor para ver, Senhor, o que é que isso tem a ver com a minha vida, Senhor? Eu ouvi o sermão,
Meu Deus, me dá um entendimento. Você tem que buscar, não pode ter preguiça espiritual não. E olha, irmãos, a palavra vai nos preparar para todos os combates. Paulo termina dizendo assim: porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Será que ele quer dizer que Timóteo ia ter conhecimento de tudo, hein? Não, irmãos. Porque ele não está prometendo conhecimento de tudo, não. O que ele está querendo dizer é que Deus vai conceder discernimento para cumprir fielmente tudo aqui, toda a missão que ele concedeu a cada um de nós, a Timóteo, o ministério que ele havia recebido. Percebam, irmãos, mais uma grande verdade aqui nesse versículo. O cristão necessita constantemente, diariamente, da direção da palavra de Deus. Não existe um bom combatente de Cristo sem uma vida de constante aprendizado da palavra. Não existe. Não existe um crente fiel sem ele meditar constantemente da palavra de Deus. Inevitavelmente nos lembramos do Salmo 1. É aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Quanto mais conhecemos a palavra, mais preparados nós estaremos para enfrentar as lutas da fé. É verdade que nós vivemos em um tempo em que há muito conteúdo cristão disponível. Estávamos até falando sobre isso, irmãos. Até conversando, sobre isso ontem. Há sermões, há livros, há vídeos disponíveis, há podcasts. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma diferença entre consumir conteúdo bíblico e meditar na palavra de Deus. Tem muita gente consumindo muito conteúdo. Está com a mente cheia de conteúdo. Muitos conhecem muitos versículos, mas não têm refletido sobre eles. Muitos têm, como costumamos dizer, um conhecimento vasto como o oceano, mas profundo como um pires. Poucos estão se perguntando: o que isto tem a ver com a minha vida? Como aplicar isso à minha vida? Ou eu estou aplicando isso à minha vida? No último retiro, irmãos, que tivemos, as palestras pela manhã tinha a seguinte diretriz: transformando a vida pela palavra. Lembra que foi mostrado para os irmãos como ler a palavra de forma eficiente, meditar na palavra de Deus. Isso foi enfatizado muito durante os 3 dias pela manhã. Então, irmãos, se queremos ser bons combatentes de Cristo, não basta só ouvir a palavra aos domingos. Precisamos nos alimentar diariamente dessa palavra. Precisamos ter essa palavra como referência nas nossas vidas. Meditá-la por meio da oração, estudá-la com dedicação e depender do Espírito para compreendê-la. Preste atenção, viu? Depender do Espírito. Porque as heresias vêm também por esse caminho. Eu estudei, eu meditei e eu tirei minhas conclusões. Os soldados de Cristo, irmãos, vencem suas batalhas guiados pela palavra e iluminados pelo Senhor Jesus Cristo por meio do seu Espírito. Para concluir, eu quero lembrá-los do exemplo de Daniel. O que é que Daniel fazia, irmãos? Profeta Daniel, preste bem atenção aqui. Primeiro, ele lia as Escrituras para compreender a vontade de Deus. Sim, Daniel era um profeta. Preste bem atenção. Deus falava com Daniel, nós sabemos disso, Deus falava diretamente com Daniel, mas ele lia, irmãos. Ele lia as Escrituras. Olha, diz assim Daniel 9, 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que é que Daniel estava fazendo, irmãos? Estudando as Escrituras. Ele estava lendo as Escrituras, mesmo sendo profeta. Ele podia simplesmente ter pedido: Senhor, me revela a tua vontade, não era? Ele fez o quê? Leu. Estava lendo quem? As profecias de quem? Jeremias. E como é que Daniel respondia ao estudo? Depois de estudar, ele fazia o quê, irmãos?
orava. Versículo 3 de Daniel 9. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Depois de ler a palavra, ele orava. Ele se dedicava a entender aquilo que Deus havia revelado. Está lá em Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olha só o que é que Deus fala para ele, o anjo, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O que foi que ele fez, irmãos? Ele aplicou o coração a compreender e se humilhou perante Deus. E nós sabemos que desde cedo ele aplicava a verdade da palavra à sua vida, desde cedo. Daniel 1,8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Desde cedo os irmãos sabem que Daniel era jovem, era novinho, era um adolescente. Por isso, irmãos, quando chegaram as grandes batalhas, quando veio a conspiração dos governantes ou a cova dos leões, Daniel permaneceu firme. Foi por isso a vitória pública de Daniel, a vitória pública de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, foi resultado de uma vida privada de comunhão com Deus. Eles três disseram: sabe tu, ó rei, fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Irmãos, o bom combatente de Cristo não é formado no campo de batalha, mas no secreto, diante da palavra de Deus e em oração. É isso que Paulo deseja para Timóteo ao dizer: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. É dessa forma, meus irmãos, concluindo, que nos tornamos bons combatentes de Cristo, dedicados como soldado, disciplinados como atleta, perseverantes como lavrador e continuamente instruídos pela palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.